Olá, bem-vindos à TV Impacto. Estamos de volta com você mais uma vez, meu amigo internauta, minha amiga internauta, para levar informação. E hoje estou recebendo aqui a visita do deputado federal Anderson Pinto. Consegui roubar esses minutinhos aqui, que ele está numa agenda muito apertada. A seca, precisando de assistência de parlamentares aqui, precisando lá na Câmara dos Deputados, a presença dele para apreciação de matérias, enfim, agenda em Belém com o governador. Então eu disse, mas vamos roubar um tempinho aí para os internautas da TV Impacto. Ele roubou agora esse tempo, eu agradeço por aceitar o convite. Vamos bater um papinho rápido aqui sobre alguns assuntos que achamos de grande relevância para a sociedade. Vamos fazer um intervalinho ainda? Intervalo, daí eu volto já já. O trabalho não para e as obras estão a todo vapor em Santarém. A Avenida Sérgio Reim foi entregue ligando o centro à Serra do Salbal, que vai ganhar um mirante. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o asfalto da estrada do Pajuçara, que fortalecem o turismo. No São José Operário, a Avenida Alvorada ficou linda e está transformando a vida dos moradores. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok, deputado, então vamos conversar. Primeiro logo com a questão da seca, que atinge aqui a nossa região toda. E dentre algumas medidas que foram tomadas, o senhor participou aí, inclusive viajando, indo em loco com outras autoridades, ver de perto a situação. Teve também aquela outra que foi um conjunto de ações, de pessoas que participaram, preocupados com os pescadores, que o nosso estado não foi incluído inicialmente naquela PEC para o auxílio emergencial dos pescadores, e me parece que a vitória veio. Bem-vindo aqui. Oswaldo, uma grande alegria o retorno ao seu programa, teve impacto, que tem realmente sido um grande canal de comunicação, de levar sempre uma boa informação a todos, né? Parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho. De fato, a gente está numa agenda bem interessante, né? Eu fiquei na região direto, 11 dias, exatamente para que a gente pudesse estar visitando o município, participando das atividades tanto do governo do estado, como na visita dos ministros aqui na nossa região, em Santarém. E de fato foi uma semana bastante produtiva, e nós estamos bem atentos em relação às demandas que envolvem a nossa região. Em relação a essa questão da seca, da nossa estiagem, que já é considerada, se não a maior, mas uma das maiores de toda a história, né? Porque eu só recordo realmente dessa época, mas nós estamos vivendo dessa nossa geração, mas de fato algo impressionante de se ver. Diante disso, a gente em Brasília, eu estava inclusive feito um processo cirúrgico, ainda estava em recuperação, mas tive que voltar para a ativa antes da hora, para poder dar o retorno à nossa população. Relacionado às ações de combate à seca, primeiro foi a ação do governo do estado, que de imediato o governador Helder, junto à Defesa Civil, receberam os pedidos de emergência dos municípios da nossa região, inicialmente total de 15, depois nós chegamos aí a 20, e hoje já são mais do que 20, 23 municípios aqui da nossa região. E a partir daquele momento o governo do estado já deu as primeiras respostas, né, para os municípios, dando ajuda humanitária. Depois, quando nós estivemos aí em Brasília e soubemos do anúncio do governo federal, do provável auxílio emergencial para os pescadores dos estados do Amazonas, do Acre e de Rondônia, que naquele momento seriam atendidos, porém o Pará já vivenciava a nossa região as mesmas dificuldades dos nossos irmãos dos estados vizinhos. Por conta disso, várias pessoas se envolveram, várias instituições se envolveram solicitando apoio, eu como deputado, outros deputados da nossa região, o governador Helder, o prefeito Nélio representando a FAMEP, né, a Federação dos Municípios, a Câmara de Vereadores, que me acompanharam diretamente nisso, o vereador Jandeilson Pereira e o Alexandre, representando os vereadores da região, que foram fundamentais para que também essa conquista viesse. Então, inicialmente, nós estivemos em Brasília, no Ministério da Pesca, fazendo essa solicitação. De imediato, contactamos com o ministro Jader Filho, que já coordenou esse trabalho junto ao governo federal e demais ministérios, junto com o ministro Valdez Góes, que foi fundamental também. Aí, Ministério do Esporte, Ministério da Previdência, o envolvimento direto com a vice-presidência e com a presidência da República, o governador Helder se envolvendo diretamente nisso, junto com o ministro Jader, e culminou, graças a Deus, na resposta a esse pedido para a inclusão do Pará nesse auxílio, que é chamado auxílio extraordinário, para atender de forma emergencial
os pescadores atingidos nos municípios que decretaram emergência. Foram 20 municípios atendidos pela medida provisória, 19 são da região, vendo Baixo Amazonas, a Calha Norte, Tapajós e o Xingu, e outros ficaram de fora. Porém, também nós solicitamos ao governo federal que os municípios que fizeram o decreto de emergência após a medida provisória também buscassem, tivessem os mesmos direitos. E conversamos com o ministro Jader Filho, que de imediato também fez essa solicitação para que fosse incluso os demais municípios. O certo é que só nesse auxílio emergencial, que tem um pagamento único, de uma única parcela de R$ 2.640, só na nossa região são mais de 30 mil pescadores beneficiados. Isso implica aí um montante de aproximadamente 90 milhões de reais de benefícios que irão circular na região nesse momento da dificuldade. Fora isso, nós trouxemos os ministros da Jader Filho e o Valdeir, representando o governo federal, acompanhado do governador Helder, do prefeito Nélio, do prefeito Valmir Climaco, representando aí os prefeitos da região, a Câmara de Vereadores, para visitar aí logo a comunidade de Garapé da Praia, para verificar a situação aqui e também já anunciar as medidas de apoio, tanto do ponto de vista de apoio com recursos financeiros para compra de cesta básica, água, combustível, e já foram liberados desse montante mais de 12 milhões de reais para atender vários municípios, e outros serão atendidos também com esse recurso para este apoio também no momento da seca, né? Que também é uma conquista do envolvimento direto do nosso mandato, dos ministérios, em especial do ministro Jader Filho, para atender esse pedido, né? Que às vezes é muito mais fácil tu caminhar para o município o recurso, que de imediato faz a compra local, porque às vezes você faz o apoio humanitário, mas a compra é feita fora daqui. Então você acaba aquecendo, além de apoiar o município, você acaba aquecendo a economia desses municípios e da nossa região. Então eu fico muito feliz pelo que ocorreu em relação a essa seca. Como também aproveito o momento para agradecer as inaugurações que foram realizadas também durante essa semana na nossa região, da nossa PA 370, a primeira etapa, 70 quilômetros de uma estrada que era um sonho, porém muita gente não acreditava, o governador Helder veio para resolver. A ponte de concreto sobre o Rio Curaúna, era humilhante ver a situação do nosso povo quando precisava esperar, às vezes até o dia todo, para ultrapassar pela hidrelétrica, porque estava em manutenção. Mas o povo tinha essa dificuldade, porque a balsa que fazia a travessia era muito precária. E eu lembro na início da nossa gestão de 2019, como secretário regional de governo, que estavam ocorrendo as manifestações, as pessoas já sem acreditar, porque felizmente os que passaram não fizeram a questão. O governador Helder pediu para que eu fosse junto a todos os comunitários, né, naquele momento de dificuldade, e fui para frente disso, na ponte do Tutuí, na Curaúna, próximo da hidrelétrica, dizer que agora ia sair. E hoje é muito feliz de poder participar desse momento histórico dessa entrega que o governador Helder fez à nossa região, a PA 370, que está reduzindo em 160 quilômetros a distância nossa de Santarém para Uruará, para Belém, para o nordeste do país. A gente não precisa mais ir pelo entroncamento da 163 com a Transamazônica, que seria por Rurópolis, né? Então, para nós foi fundamental. Também a entrega do Centro de Convenções, que foi muito importante, um equipamento público com muita qualidade, mas com uma importância econômica do desenvolvimento, principalmente do nosso turismo na região, grandioso. Hoje a gente tem um local para fazer grandes eventos de grandes empresas. E também a PA 423, que foi inaugurada pelo governador Helder, mais uma luta também que nós participamos diretamente, ligando o município de Monte Alegre a 254, com 46 quilômetros de pavimento, então para nós foi fundamental. Tá certo. Inclusive é bom porque a questão dos pescadores, só para a gente concluir aí, já tem, né, normalmente aquele seguro-defeso, que é novembro, dezembro, né, exatamente na época do defeso de várias espécies que são proibidas, né? Então agora calha que veio esse extraordinário e segue com os demais, né? Exatamente. O seguro-defeso, ele é um benefício que independe desse auxílio emergencial. Sim, é permanente. O auxílio emergencial é para ajudar, porque esse período eles tiveram dificuldade de exercer a sua função, inclusive de pescador. O defeso começou agora dia 15, né? Isso. De novembro, então esse apoio veio com esse objetivo, que é fundamental para ajudar nesse momento de dificuldade, né? Você coloca dinheiro diretamente na conta daquele pescador, que vai, por ele mesmo, fazer para cobrir as despesas daquilo que ele precisou nesse período que ele ficou com essa dificuldade. Pois é, até eu estive no final de semana dando minhas caminhadas, minhas visitas, né? Conversando com o pessoal que reside aqui, mas é lá de Uruari, no Lago Grande,
pessoal postou na rede social um vídeo, uma mortandade de peixe muito grande, né? Tava, inclusive com dificuldade, a água está com odor, né? Que não tava. Então é uma situação realmente atípica, né? Principalmente porque aquele que vive de pesca não está podendo pescar, até mesmo porque a água não dá para ele passar nem com a canoa, imagina, e o peixe ainda está morrendo. Nossa audiência é muito grande em termos de futebol, de esporte aqui no nosso canal. E a gente não pode deixar de perguntar para o deputado a situação de local. Nós temos aí São Francisco e Tapajós disputando a elite do futebol paraense e não estão podendo mandar os seus jogos aqui. E há aquela expectativa de adaptar o Panteirão para servir de palco para os jogos, e bem como tem a obra parada ainda do Barbalhão. Eu sempre lhes digo, olha, pergunta para o deputado, para o prefeito, como é que está a situação? O senhor tem alguma boa notícia para dar? O Barbalhão, nosso colosso do Tapajós, né, o Barbalhão que foi inaugurado em 87, ele passa por essa reforma e ampliação, né, alguma dificuldade em relação a essa situação do Barbalhão, porém já houve uma decisão do governador de realmente concluir essa obra em que a SEDOP está cuidando, né. Inclusive, essa semana em Belém, numa agenda com o secretário Rui Cabral, para passar os detalhes. Por outro lado, nós estamos trabalhando para verificar a questão dos jogos, né, principalmente aí do Tapajós e do São Francisco, que agora em janeiro começa o Campeonato Paraense, e ainda não tem a questão do campo, onde eles irão ter o direito ao mando, né? E esse é um problema que nós estamos enfrentando. Houve um pedido para o governo do estado via Bampará de um apoio para os 3 clubes, porém a legislação não permite para essa modalidade que a gente precisa aqui, que é o apoio para a construção da área dele, né? Do CT, né? De cada clube, e o São Raimundo, em tese, dos 3, tem uma área já que dá para uma reforma fazer isso. Na reunião na Casa Civil também eu estarei trabalhando sobre isso para demandar para essa necessidade agora do campo, onde os clubes irão demandar. O Tapajós tem um diálogo específico com outros municípios que tem um pedido para outras cidades, de repente até para estar sediando. O São Francisco ainda não tem essa definição. Nós estaremos trabalhando para que a gente possa, de fato, garantir com que o torcedor da nossa região tenha esse direito, né? Porém, eu disse para os clubes, e vou dizer para todo mundo aqui me ouvir, eu tenho interesse, como deputado federal, a ajudar com recurso financeiro. É permitido ter a forma? Podem contar comigo. Porque eu venho de uma família de esportistas, né? Meu pai se envolveu muitos anos, inclusive o futebol, às vezes, ele é muito injusto, né? Só eu sei o que isso custou para a família, por conta quando ele se envolveu, e às vezes as pessoas me perguntam assim, eu gosto de ajudar, mas eu não quero estar na frente, porque eu sei que não é fácil. Que quando o time está ganhando, é aplauso, mas quando o time está perdendo, aí começa toda uma situação de crise, né? Mas o certo é que nós estamos trabalhando também para poder apoiar, e não somente na questão do futebol profissional, como também construindo aí um processo para que o nosso mandato possa auxiliar também nos nossos campeonatos amadores, campeonatos suburbanos, de bairro, das comunidades, que são muito fortes, não só em Santarém, mas na nossa região. Inclusive, é bom que a gente tenha clareza o seguinte, você que é apaixonado por futebol, você que é torcedor do São Francisco, do Tapajós, que são as 2 equipes que vão disputar o Campeonato Paraense 2024. Estamos gravando aqui com o deputado hoje, dia 20 de novembro. O campeonato tem em janeiro. Então, é humanamente impossível dizer que este ano não tem condições mais de adaptar nem Panteirão para jogos. Eu sou muito realista, não tem. Né? Então, vamos nos preparar para o próximo já, né? Porque não tem condições, não tem tempo suficiente. Então, São Francisco está tentando levar seus jogos ou para Altamira ou para Itaituba. Isso. Né? E o Tapajós lá para a região de Paragominas ou Salinópolis. Isso. Então, eu acho que vai ser por aí esse ano. Né? Não tem tempo, é a minha opinião. Mas vamos falar agora de outro assunto, para terminar. A questão das eleições do ano que vem. Deputado, o senhor é deputado federal, eleito por toda essa região aqui, e hoje estão aparecendo os pré-candidatos a prefeito de Santarém. O senhor tem uma carreira política que começou lá, de vereador, já foi vários mandatos, já foi secretário de governo e tal, e hoje é deputado federal. Existe a possibilidade de o deputado vir disputar a eleição no próximo ano?
Evaldo, inicialmente eu estou muito focado aí no cumprimento da minha atividade como parlamentar representante de Santarém, somando aos deputados da nossa região. Então, meu foco hoje realmente na política é continuar esse nosso trabalho. Porém, nós temos que entender o seguinte, no grupo político que a gente faz parte, nós temos aí um quadro muito importante, significativo, e nós temos que compreender que todos nós somos soldados, não é? A gente compreende hoje que dentro do nosso grupo nós temos o nosso amigo José Maria Tapajós, que foi deputado estadual, foi secretário regional de governo, assumiu a função vereador por vários mandatos, tem uma experiência grandiosa, que hoje se coloca na condição já de pré-candidato a prefeito de Santarém pelo nosso grupo. Então, nós estamos trabalhando para que, sobretudo, a população de Santarém compreenda uma mensagem que a gente tem levado por aí. Não dá para a gente embarcar em aventuras, né? Porque às vezes no próprio processo de polarização que a gente vive no país hoje, essa polarização, quando você leva ela para uma eleição municipal, você corre o risco de ir num projeto de aventura que não dá continuidade a um projeto de desenvolvimento de uma cidade. Não é uma coisa específica de Santarém, mas os modelos que a gente tem que fazer uma reflexão. Hoje eu pergunto, independente de quem torce contra o nosso grupo político, mas hoje eu pergunto à população que de forma fria faça uma avaliação. Qual foi o melhor momento político, o que nós estamos vivendo agora, em relação ao alinhamento das maiores realizações dentro de Santarém? E eu confesso que eu tenho 47 anos de idade e posso dizer que na minha avaliação hoje, não existiu em nenhum momento na história o melhor momento de desenvolvimento da nossa cidade, com esse alinhamento da Prefeitura de Santarém, que tem à frente o prefeito Nélio, e o Zé Maria era o vice, né, só não é mais porque foi deputado para assumir o cargo de deputado. O governador Helder, que se tornou um governador que trabalhou os 144 municípios e está ajudando a trazer os maiores investimentos para Santarém. O governador Helder, que tem sido o grande aliado nosso, que fez promover em Santarém os maiores investimentos da nossa história. Só na área da infraestrutura, por exemplo, posso dizer que o nosso grupo político, liderado pelo Nélio Santarém, a prefeitura, chegou a mais de 200 quilômetros de asfalto só na nossa cidade de Santarém. Eu estou falando apenas dessa área, são várias outras áreas que a gente poderia citar. Então é muito melhor a gente pensar nesse alinhamento em que nós temos o governo bem avaliado com muitas obras, o governador bem avaliado com muitas obras, e obviamente que nós estaremos aí prontos para esse embate na Prefeitura de Santarém no próximo ano, mas que a população faça essa avaliação. Porque quando a gente vai só para o coração, às vezes, ou pelo momento político da polarização, a gente cria um problema e a cidade pode não ter o retorno que a gente espera. Então, as consequências vêm depois, né? Exatamente. Então, que faça essa reflexão e que o nosso grupo político, na minha avaliação, é o melhor grupo para apontar o nome que venha para a sucessão do prefeito Nélio. Tá certo. Bem, conversamos aqui então com o deputado federal do MDB, Henderson Pinto. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui mais uma vez. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.